Quero pensar com vocês algumas ideias aqui de maneira bem rápida e objetiva. Vamos pensar, por exemplo, sobre o seguinte. Deus poderia ter enviado milhares de seus anjos para proclamar o Evangelho. Mas Ele não fez isso. Ele mandou o seu próprio Filho de forma pessoal e humana. Ao invés da glória das aparições de anjos, Jesus veio muito simples, numa simplicidade muito grande, nascendo numa manjedoura, para nos dar uma ideia da simplicidade, mas não simploriedade, se é que essa palavra existe, do Evangelho. O Evangelho é simples, mas ele não é simplório. Vejam, a mensagem do Evangelho é simples. Se eu tenho Jesus, diz a Bíblia, eu sou salvo, herdarei o céu. Mas se eu não tenho Jesus, aí eu não sou salvo. E eu não herdarei o céu. O destino é o inferno. É simples assim. Quem tem Jesus tem um louvor do tempo que era chamado corinho, né? Que diz assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Lembra, Cleusa? Cantei muito isso. Né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Outra coisa para a gente pensar. Jesus, por sua vez, deu a maior demonstração do amor de Deus ao mundo quando ele vai para a cruz, morre na cruz, no lugar que deveria ser nosso. Alguém já cantou há muito tempo lá atrás dizendo aquela cruz era minha. E era mesmo, era minha e era sua. Outra coisa para a gente pensar. Então, no primeiro momento, Deus que poderia enviar anjos, manda o seu próprio Filho. Agora, o Filho, que também poderia arregimentar anjos para proclamar o Evangelho, ele é que começa a proclamação das boas novas, que é o que o Evangelho significa. Então, Jesus proclama as boas novas de salvação. E ele proclama as boas novas de libertação. Uma terceira coisa para a gente pensar é que, além de Deus Pai proclamar o Evangelho, não por anjos, mas quando Jesus encarna, e Jesus, que também não se utiliza de anjos, mas ele começa a proclamar, uma outra coisa para a gente pensar é que Jesus não convoca anjos para lutar por ele e com ele na proclamação do Evangelho, mas ele convoca pessoas do meio do povo a quem ele veio salvar, para que essas pessoas fossem os seus mensageiros. Então Deus envia Jesus, Jesus proclama e Jesus convoca pessoas do povo a quem ele veio salvar para proclamar o Evangelho por ele. Essas pessoas, esses mensageiros que Jesus convoca dentre o povo que ele salva para levar o Evangelho, eles são os discípulos. E ser discípulo de Jesus é uma das mais belas páginas do Evangelho. Jesus veio salvar o homem que estava perdido, sem Deus. Esse homem, a quem Jesus veio salvar, ele chama para ser seu seguidor. E como consequência de segui-lo, ser um proclamador do mesmo Evangelho que mudou a sua vida. Outro louvor do tempo, que louvor se chamava corinho. Diz um trecho dele assim: a prova que só Jesus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. O Senhor, então, não salva homens para deixá-los na inutilidade. O Senhor não salva homens para deixá-los de braços cruzados. O Senhor não salva homens
apenas por salvá-los. Ele salva o homem e convoca esse homem para uma vida de relacionamento com ele. Um relacionamento de lealdade, de fidelidade, um compromisso e um comprometimento. E disso é que surgem os discípulos. Seguir a Jesus não é apenas ou um mero ato de, num culto público, levantar as mãos e dizer eu aceito Cristo. Seguir a Jesus envolve a vida. Pode até começar com o levantar das mãos num culto público. Mas isso não é seguir Jesus. Seguir a Jesus envolve um compromisso de vida. E esse compromisso de vida pode até começar com o levantar das mãos, como disse. Mas não pode ser só isso e não fica só nisso. Existe a necessidade de uma continuidade desse compromisso. Para aquele que aceita Jesus como Salvador, o convite que Jesus faz, que a Bíblia faz, é para que seja um seguidor, um discípulo. Dentre os vários textos que nós podíamos destacar, há pelo menos um, que além de ser o que destacaremos, é aquele que nos dará base, por isso destaque, para o sermão de hoje, mas ele mostra algumas exigências para ser discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 9, para lermos a partir do versículo de número 57. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia a leitura. Nós avançaremos um pouquinho o capítulo 10 também. Lucas 9, 57, começa dizendo assim: Indo Jesus caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o prendessem em cada cidade, para que o precedessem. Ninguém vai prender Jesus, não. Fica tranquilo. Isso já aconteceu muitos anos atrás, ele foi preso, foi para a cruz. Precedessem nas cidades onde eles haveriam de trabalhar, em cada cidade onde ele estava para ir. Verso 2: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante,
sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Eu disse que, dentre os vários textos, este era um a ser destacado, que nos mostrará algumas exigências do que é ser um discípulo de Jesus, do que é ser um seguidor de Jesus. A primeira exigência está nos versículos 57 e 58. Olhem para eles. Nós podemos destacar aí que para ser um discípulo de Jesus, a primeira exigência é um desprendimento. Olhem o versículo de número 57. Uma das pessoas que interagem com Jesus diz assim para ele: seguir-te-ei para onde quer que fores. O homem que caminhava com Jesus disse isso. Olha a resposta de Jesus no verso 58. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, pensemos aqui sobre o seguinte. Para seguir a Jesus, é preciso se dispor a pagar o preço de um desprendimento, principalmente de coisas materiais, de coisas desta vida, do consumismo, dos prazeres. Jesus não oferece riqueza material, aliás, o tesouro é celestial, diz o texto de Lucas, e nem facilidades, aliás, para aqueles que querem segui-lo. A disposição do homem foi correta. Ele queria seguir a Jesus para qualquer lugar que Jesus fosse. Ele estava disposto a tudo, mas Jesus não o quis iludir com promessas de fortunas, de prazeres terrenos e passageiros, fazendo com que ele não fosse precipitado na sua decisão. Quando a gente diz que para seguir a Jesus é preciso desprendimento, esse desprendimento precisa preencher dois requisitos básicos à luz do texto. De acordo com os versículos 59 e 60, esse desprendimento precisa ser urgente. Não é possível alguém seguir a Jesus por etapas ou desligar-se deste mundo em doses homeopáticas. Um dia sim, um dia não. 3 vezes por semana. Uma vez a cada 10 dias. Só em datas festivas. Isso não existe. O desprendimento é urgente. O segundo está no versículo 60. Tem que ser um desprendimento total. Veja, o verso 60 nos diz o seguinte. Jesus disse ao que agia com ele: deixa. Isso tem que ser de maneira agora e de maneira total. Não pode e nada deve existir para impedir que nós sigamos a Jesus. É isso que nos diz o verso de número 10, verso 4. O capítulo 10, verso 4. Vejam, preocupação com dinheiro, com status social, com vantagens que este mundo oferece, pode e nos prejudica na nossa caminhada cristã. Seguir Jesus, queridos, envolve o compromisso de desprender-se urgente e totalmente de tudo aquilo que não condiz com a vida cristã, que é requerida pela palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que até querem, têm vontade, mas elas não conseguem se desprender. Algumas não conseguem se desprender de religião. Diz, olha, eu até gostaria de seguir Jesus, mas desde que eu não mude de religião. Lamento, seguir Jesus não é mudar de religião, mas dependendo da religião que você segue, se você não mudar, você não segue Jesus. Você pode seguir qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, menos Jesus. Vejam, eu disse que seguir Jesus não é mudar de religião, mas dependendo da religião, se não mudar, não segue Jesus. Pode seguir qualquer outra situação, menos Jesus. Seguir Jesus, algumas pessoas dizem, quero segui-lo, mas eu quero continuar sendo a pessoa que eu sou. Lamento, de novo, não é possível isso.
Não é possível seguir a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que eu era até então. Porque nesse desprendimento, eu preciso deixar. E aí eu não deixo apenas coisas materiais, eu deixo os prazeres deste mundo. Nós nos desprendemos de coisas deste mundo, obras da carne, ou não podemos ser discípulos de Jesus. A segunda exigência que o texto nos permite observar para se seguir a Jesus está nos versículos números 61 e 62. Seguir a Jesus exige decisão. Olha o versículo 61. Uma outra pessoa interage com Jesus e diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu me despeça dos que estão na minha casa. Queridos, essa é uma atitude clássica daquele que é indeciso, daquele que não tem iniciativa própria para tomar uma decisão. Ela precisa da opinião dos outros. Ela precisa de um empurrãozinho dos outros. Há muita gente assim hoje. Pessoa que ouve o Evangelho, acha a mensagem bonita, fala ao seu coração. Ele ouve os cânticos, os hinos, os acha lindos. A igreja é muito agradável. É um ambiente de amor, fraterno. As pessoas se querem bem. A pessoa vê isso e ela gosta. Ela acha isso maravilhoso. Gosta das orações. Alguns, inclusive, recebem bênçãos de Deus. Mas na hora de tomar uma decisão, na hora de seguir Jesus, se batizar, professar a fé, aí é outra história. A decisão de seguir a Jesus ou não, ela primeiro tem que ser pessoal. Ninguém pode ou não decidir pelo outro. Este passo é preciso ser dado sozinho. E é de suma importância para as nossas vidas. Tudo que seremos ou possamos vir a ser depende da decisão que eu preciso tomar, ou que precisamos tomar. Seguir a Jesus leva-nos ao céu. No decorrer da leitura da Bíblia, é isso que a mensagem do Evangelho nos dá. Não segui-lo leva a pessoa para outro lugar. O discípulo tem Jesus como mestre, Senhor, Rei. Ele é o único Salvador, o único caminho que leva a Deus. Seguir a Jesus requer uma decisão, e é uma decisão que precisa ser tomada pessoal e individualmente. A terceira e última exigência que o texto nos permite observar está no versículo de número 62. Seguir Jesus implica necessariamente em serviço, em envolvimento. Ao final dessas interações de Jesus com algumas pessoas, ele diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, é digno do reino de Deus. Vejam, queridos, essa ideia de lançar a mão do arado é uma ideia de trabalho, de ação, de serviço. Até porque o arado é um instrumento de trabalho do agricultor. É um instrumento de atividade. A necessidade de trabalho no reino dos céus nos fica claro, e muito claro, no capítulo 10, versículo 2. Quando Jesus chama os seus discípulos, 70 deles, e os separa de 2 em 2 e os envia, os manda para pregar o Evangelho, para realizar a obra. O capítulo 10, versículo 2, nós vemos que poucos são os que estão dispostos a servir. Por isso,
Ele diz, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Porque, na grande maioria, as pessoas querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Elas querem receber oração, mas não fazê-las. Elas querem desfrutar do que Deus tem para oferecer, mas sem se envolver, sem se comprometer. E na nossa relação com Deus, à luz da Bíblia, isso é absolutamente impossível de acontecer. Não dá para seguir, como dissemos no começo, não dá para seguir a Jesus de vez em quando. Ou eu sigo, ou eu não sigo. Não dá para caminhar Jesus uma vez ou outra, quando o calo aperta, quando me é interessante. Por isso ele diz, você põe a mão no arado, não olha para trás. Se olhar para trás, se desistir, se não se envolver, se não servir, se não se dedicar, o texto diz, como é que ele fala aqui? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, verso 62, não é apto para onde? Para o reino de Deus. Não é apto para o céu. É simples assim. O que me deixa apaixonado pela palavra de Deus, pelas palavras de Jesus, dentre tantas e tantas razões, uma delas que eu quero destacar hoje é a seguinte. Com Jesus não há meio termo. Ele não engana ninguém. Por isso, vejam, quando Jesus diz para alguém, vem e segue-me, e ele diz, eu primeiro preciso fazer isso, eu primeiro preciso fazer aquilo, a resposta de Jesus é, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem não anda com Jesus, quem não se envolve com Ele, não o tem. Ele não engana ninguém. Quer segui-lo? Quer segui-lo? Sirvam. Se não houver serviço, não é a Ele que nós seguimos. No capítulo 10 de Lucas, o texto que lemos, versos 1 e 2, nós podemos notar que a tarefa, o trabalho, o serviço, não é desejo nosso. É uma ordem. Vejam, o verso diz que depois de terem alguns momentos ali de interação com algumas pessoas, Jesus faz uma designação. Ele manda. Então vejam, envolver-se com Deus é ordem. Quando eu não me envolvo, eu não obedeço. Por isso o texto diz, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto. É uma ordem. Uma ordem que é expressa, que é dirigida, porque não há discípulo que não se envolva. Não há discipulado onde não tem nada que se faça, onde não se faz nada. Não existe discipulado nisso. Ninguém é discípulo do Senhor para ficar assistindo confortavelmente os outros trabalharem. Se somos discípulos do Senhor, devemos servir. Se somos discípulos do Senhor, somos chamados para fazer. Se somos discípulos do Senhor, somos chamados para realizar tarefas, trabalhos, atividades, encargos no reino do Senhor. Olhando para o texto, para seguir a Jesus, para ser seu discípulo, eu preciso me desprender. Isso tem que ser urgente e total. Isso é uma decisão. Eu preciso me envolver necessariamente com o reino de Deus. Eu quero orar com os irmãos, porque nós estamos ainda nos começos de 2019. E a gente precisa parar para pensar o que é que nós estamos fazendo. E o que nós queremos fazer. De novo, ninguém é discípulo sem se envolver. Ninguém é discípulo para sentar, assistir e ficar olhando. Nós somos chamados para trabalhar. Somos chamados para nos dedicar. Somos chamados para realizar. Vamos orar sobre isso?
Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, mês de janeiro ainda é um mês de férias. Eu sei de algumas pessoas que ainda estão viajando, outras que viajarão e aí estão se preparando. Algumas receberam gente que chegou de viagem. Então, é um mês onde ainda estamos no começo do ano. Janeiro, dia 13, estamos no começo do ano. Mas é importante que nós nos lembremos de que o Senhor nos chamou. Paulo usa a expressão de que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho, para o reino de Jesus, ó Deus. E nós não fomos transportados para nos sentarmos confortavelmente e assistirmos as coisas acontecerem. Nós somos chamados para fazer as coisas acontecerem. Usados por Ti, ungidos por Ti, iluminados pelo Senhor, nós somos chamados para trabalhar, para nos envolver, porque não há discipulado sem envolvimento. Não há discipulado sem dedicação, sem trabalho. Seguir ao Senhor implica necessariamente em trabalhar, em fazer, em realizar para o teu reino. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, temos capacitações. E o Senhor nos chamou para dedicar cada uma delas a Ti. Ajude-nos para que coisas que nos prendem, talvez uma timidez, talvez uma ideia de que não é importante, talvez uma sensação de frustração com alguma coisa do passado, essas coisas nos prendem. Seguir o Senhor significa desprendimento. Às vezes nós pensamos que é só se desprender do mundo, não é bem, ou das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. Não é só isso. Às vezes nós precisamos nos desprender de coisas que nos prendem, no sentido emocional, traumas, medos, incertezas, inseguranças, para que nos dediquemos ao Senhor. Vergonha, timidez, para que possamos nos dedicar a Ti. Ajuda-nos nisso. Para que o nosso compromisso seja um compromisso de desprendimento dessas coisas e envolvimento com o Senhor. Abençoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.